olhar as pessoas e percebê-las sem invisibilidade. Bia, todo o meu trabalho, principalmente com prevenção, é tirar as pessoas da invisibilidade, porque o sofrimento, ele faz com que a gente se isole e a gente acha que ninguém vai entender a gente. Exatamente. E aí isso faz com que a gente se coloque num lugar de invisibilidade e quando você olha, e é encantador, quando você traz a tua prática como psiquiatra, como uma pessoa que se negou a assumir aqueles deverias, né, para entrar num protocolo, e você tem atitudes diferenciadas, porque é isso que nós somos. Nós somos as nossas ações diferenciadas. Uma coisa que eu sempre ouvi, que eu odiava, né, todo japonês é igual. Então, por isso que eu me tornei uma japonesa Mais diferente, diferente ainda, né? né, Uhum. até por transgressão. E eu falo para o meu marido baiano: "Você é o único que não pode falar isso, tá, que toda japonesa é igual", aí me Que você tem confundir, né. certeza, né? É, não, vai falar que Uhum. chega com uma outra japonesa aí fala: "Me confundi", né. Aham. Isso quer dizer que, assim, eu acredito, até por causa da, né, de todo o parâmetro existencialista, que a gente é único, Somos únicos. não é? Somos totalmente únicos. E aí reside a nossa força, Exato. né? É a tua É a história, tua história. né. Ninguém no mundo será você, ou pode Exa ser você. Isso é de uma beleza é. que eu fico olhando as pessoas e eu não sei se você tem isso. Todas as vezes, e todas as etapas de vida, Uhum. criança, adolescência, adulta, todas as vezes que eu estava me sentindo mal, eu falava assim: "Mas você queria ser outra pessoa?" Eu perguntava para mim. Perfeito. E a resposta era sempre: "Não, eu quero ser eu numa versão melhorada". E isso é bacana, né, porque esses dias eu estava te vendo, né, uma das notas que você colocou assim que a gente não pode se comparar, Não, né. comparação A não existe. comparação tem que ser da gente com a Com a gente mesmo. gente mesmo o tempo todo. Então quando você se compara, eu sei quem eu fui ontem, e eu sei quem eu sou hoje. E aí a lá Nietzsche, ele fala: "Aquilo que não nos mata nos Nos fortalece". fortalece. E quando você fala: "Não, eu não quero ser uma pessoa diferente de quem eu sou. Eu quero ser eu". Isso é apropriação, isso é manejo do E comportamento isso é a coisa mais suicida. poderosa que existe, quando Perfeito, você assume quem você é. perfeito. E assume que ninguém no mundo será você. Ninguém. Nem que você tenha uma irmã gêmea, Isso, não será você. Você isso, tem a carcaça, entre aspas, isso. igual, mas não tem. Isso te dá um poder, mas um poder Isso é que saúde existencial, Bia. eu acho revolucionário. É, É que nem chegar para uma pessoa, sempre chega uma pessoa e fala: "Quem é você?" Aí a pessoa fala: "Eu sou médica, eu sou não sei o quê, eu sou psicólogo." Eu falei: "Não, perguntei quem é você. exato. Não perguntei o que que você faz. É. Apesar de todos os papéis, apesar de todas as Quem é tarefas, você?" isso, E isso é tão, isso. tão poderoso que, você consegue a partir dali ser criador de outra realidade, Criar na dor. criar na dor. E assim, o meu trabalho tem sido esse. Eu falo: "Você nunca vai se livrar de um sofrimento se você não entrar nele. E provavelmente o teu sofrimento está inserido na tua história. Agora para você tentar entender que existe esperança, existe um final do túnel, né, uma luz no final do túnel, existe um extrair flor de pedra, é a partir da tua própria história. Se lembra Sempre. dos momentos em que você duvidou que você ia conseguir lidar com essa situação. Porque, primeiro, não se convence ninguém a não querer se matar. A gente só traz a pessoa para dentro dela. Um dia, uma pessoa que participa de um dos grupos que eu trabalho, que eu faço, ela escreveu no grupo: "Eu estou me sentindo tão perdida". E aí, então, depois eu respondi para ela: "Não, você não está perdida, você só está distraída de você mesma. Porque se você se lembrar de todas as amarguras que você precisou enfrentar, de todo o teu sofrimento que você precisou transcender, você foi além de quem você sabe. Inclusive eu te Do que você pergunto, imaginava também. quem é você além da sua dor?". Então, muitas vezes, quando eu estava lá, no abismo, no meu tsunami existencial da inflamação cerebral, não conseguindo me levantar, perdendo os movimentos, muito cética
em relação à minha Sim. recuperação, Bia. Eu Eu falava, imagino. Karina, quem é você além da sua dor? E um dia Foi a você vai potência. contar história. E eu tô aqui. Não, e é Então tão me lindo emociona isso, muito. porque quando você aciona esse quem é você, a sensação que me dá, Karina, e quando a gente começa a se responder, quem é você além da dor, quem é você além do que você da sua profissão, quem é você além do que você tem, né? É tão potência isso, é tão forte, que a partir dali você começa a ter essa possibilidade de se não é nem se refazer, é de ser, De se resgatar de se também, não é? resgatar. A gente tem que se Exatamente, resgatar nos escombros, né, Bia? sempre. É, Nunca é, vi resgatado fora de escola, pois é. Não é bom porque não é seria. resgate. Aí não seria resgate, seria outra Exato, coisa, né. exatamente. É interessante isso, É. né. E as pessoas, por exemplo, porque eu sinto que hoje a gente vive num mundo de que a alienação, essa coisa coletiva é muito forte. Uhum. Eu acho que sempre foi forte, por esse lado animal nosso de viver em grupo. Mas eu acho que agora, isso tomou um uma potência maior por conta dos grupos que começam a se formar simplesmente pelos algoritmos. Então, Uhum, se eu gosto de não uhum, sei o que lá, vão botar que a gente está naquele grupo e a gente tem que agir conforme aquele grupo age. uhum. Se eu não gosto de não sei o que, eu tenho que estar no outro grupo. Então, assim, a gente está muito engessado em relação a isso. Então, eu acho que é muito mais difícil para as pessoas terem noção desses questionamentos. De quem sou eu além disso? Quem eu sou realmente? Até porque para ter isso, a gente tem que ter silêncio, né? Tem que ter o silêncio com a gente. E o mundo anda tão barulhento, com tantas opções de distração. Você nota isso no teu atendimento? Muito. Até porque, assim, primeiro, a gente tem uma coisa que isso faz parte do ser humano, a necessidade de pertencimento. Só que a gente começa a criar tribos e lugares de pertencimento muito incorretos no sentido da gente enrijecer, tá? E para a gente pertencer, a gente começa a se vender, né? Muitas vezes a gente abre mão dos nossos limites, daquilo que realmente é significativo e que realmente faz sentido. E aí então a história da falta de sentido de vida, muitas vezes, Exatamente. porque fica inócuo. Eu quero ficar numa forminha, né? E eu perco a minha forma singular. Eu quero me adequar, eu quero ser gostável, eu quero pertencer, eu quero agradar. E você? O que que realmente faz sentido para você? O que que você gosta? Quais são os teus valores? Quais são as tuas convicções? Porque essa maçaroca, que a gente chama de confluência, né, ela é ótima no sentido da gente não se sentir solitário, tá. Por um outro lado, quando você eu pergunto para você, isso é de Merleau-Ponty, né, qual mão toca a outra aqui? Né? É a direita que toca a esquerda ou a esquerda que toca? Isso é o ser humano, nós somos, né, inter-relação. Isso quer dizer que você não precisa se adequar aos grupos. E aí, quando você quer se adequar a todo custo, você começa a deixar de lado a tua história, a tua singularidade, né? O que você sente, o que você faz, né? E aí, esta singularização, ela é importante também. Se você tem diagnóstico de TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa para o seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos.
Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.